Vamos lá, ó, já estamos ao vivo aqui no Spreaker. Muito bem, galera. O tema que hoje eu separei, ele é muito interessante. É uma ventania danada, né? Deixa eu diminuir aqui. Meu companheiro de trabalho. Esse calor, né? Então, hoje eu separei um tema muito interessante que é uma demanda, né? Geral, eu acho que de muita clínica aí, mas eu não posso falar da clínica dos outros, mas eu falo da minha. A vida ideal e a vida real, né? A gente tem um ideal. O ideal é sempre maior do que o real. Até porque esse ideal, ele precisa ser maior, né? A gente está marcando aqui uma live, né? Quero ver se essa semana eu já consigo resolver isso. Uma live sobre propósito de vida, que eu fiz uma enquete umas 3 semanas atrás, perguntei qual tema que vocês queriam, dei várias opções, né? E a escolhida foi o propósito de vida, né? Então, o que é viver com propósito, né? Viver com sentido. E o sentido é único para cada um, assim como o ideal é único para cada um. E às vezes a gente precisa de um ideal maior, né? Para atingir um real, né? Que não que seja menor, mas não é tão grande quanto o ideal, entende? Então, sob essa quantidade, né, de ideal e real, é muito interessante falar que o ideal sempre vai ser menor do que o ideal, né? Mas, só que tem uma diferença quando a gente leva o ideal e o real a campo, né? A campo emocional, a campo humano, que a vida, ela funciona, né? E essa vida que eu me refiro muito aqui, eu amo essa palavra vida, né? Tanto que esse meu primeiro curso online aí que já está disponível, né, na plataforma da Hotmart, se chama Vida, que é um treinamento de inteligência emocional. Por quê? Alguns atribuem nome como Deus, como destino, e eu falo que a vida ela traz um grande aprendizado para a gente, em que nem sempre tudo que a gente quer é conforme é. Só que tudo que a gente aparece na nossa vida tem um propósito, né? E está como tem que estar, né? Nós humanos acreditamos sempre que a gente pode fazer sempre mais e sempre diferente, que a gente pode mudar a ordem das coisas, né? Enquanto que isso também acaba se tornando uma frustração. E isso a nível prático, por exemplo, vamos supor que você planejou na sua vida se formar. Uma pessoa se forma normalmente, né, na faculdade com 23, 24 anos. Alguns com 22. Mas só que não rolou. Vamos supor que aconteceu alguma coisa nesse meio do caminho, né? Que não rolou. Você não se formou com 23 e 24. Você teve que parar essa faculdade por algum motivo e teve que retornar com 30. E aí foi se formar com 33. Tô citando um exemplo, tá, gente? Aí, você acha que a vida não foi tão boa porque aquilo que você planejou com 33, com 24 não aconteceu, aconteceu com 33. Só que as coisas são do jeito que são. É o momento do preparo, é o momento da consciência, né? E as coisas acontecem, você achando que elas têm um propósito por acontecer da maneira que acontecem, querendo ou não, né? E elas acontecem do jeito que tem que acontecer. Lógico que tem muita coisa que depende das nossas escolhas, da nossa vontade, né? Só que tem coisas que não. E normalmente os sofrimentos vêm por você não aceitar esse movimento, que tem coisas que dependem de você e tem coisas que não dependem de você. E as coisas vão funcionar você querendo ou não. As coisas vão ser coisas que não dependem da sua escolha, vão ser. Agora, a escolha maior que você pode fazer em tudo, sabe o que é? Como você olha.
Então, a percepção, né? Algumas semanas atrás aqui, se você colocar lá nos destaques, né? Que tá cursos, eu coloquei uma pesquisa aqui muito interessante da minha pós, em que a gente fala sobre a percepção. E a percepção, neuroquimicamente falando, né? Neuropsicologicamente falando, ela é para cada um diferente, porque nós somos humanos diferentes, né? Cada um tem uma constituição, cada um tem uma genética, uma experiência de vida, uma cultura, uma localidade, enfim, tudo somado a tudo. Você é um ser humano único, então não tem como eu comparar a minha história de vida com a história do fulano, do ciclano. Por quê? Porque cada um tem uma vida diferente, cada um é um ser humano único e maravilhoso por natureza, com suas potencialidades, com suas não potencialidades, e vai aprendendo a lidar com elas, né? E o tom da realidade, né? Aqui a gente fala do ideal e do real, acaba sendo, algumas vezes, se você não consegue ter uma percepção da realidade, com uma sabedoria, né? Sabedoria seria um conceito de você olhar para algo que você passou e falar assim, cara, eu aprendi. Não foi como eu esperava, mas apesar de tudo, eu fiz um movimento bacana. E a isso eu atribuo o nome de aprendizado, que é uma sabedoria. Então, como é que você age, né, com as coisas na sua vida que você não pode prever? Você briga ou você interage? Você reage ou você interage? Como que é o seu movimento com relação à vida, né? As coisas da vida, tá? Então, muito interessante observar isso. E o mais... que a gente tem mais observação do que acontece com essa dualidade, né, entre o real e o ideal, é que muitas pessoas se frustram porque criaram um ideal durante anos e anos, que a vida deveria ser assim, que as coisas deveriam acontecer do jeito que elas planejaram e não consegue abrir a percepção de quão maravilhoso, apesar daquela realidade não ter sido planejada, não ter sido idealizada, foi boa também, né? Então aqui a gente não está querendo dar, né, um foco positivista. Você olha a vida do jeito que você quiser, né? Só que começa a observar se o que está ruim de fato são as coisas que acontecem ou que elas não saíram planejadas conforme um ideal, né? Então, acabar, né? Descentrar esse ideal, né? Então, assim, a vida é boa, apesar de tudo, né? Também, ela pode não sair conforme você planejou as coisas, mas ela é boa também, né? Eu tive filho com 40 anos, 50 anos, né? Eu queria ter com 20, vamos supor, né? Um exemplo. Mas foi bom também, porque naquela idade eu consegui ter aprendizado. Então, assim, são exemplos clássicos, né? Diz que a gente vive entre o real e o ideal. E lógico que há um ideal, um real de felicidade até, né? Oi, Micael, olha o Micael aí. Ariane, sejam muito bem-vindos. Então, há um ideal de felicidade, né? Como se felicidade fosse uma só, né? Eu trago esse aspecto da felicidade porque é muito comentado, né? E para cada pessoa a felicidade vai ser uma coisa, né? Vai ter um sentido diferente, né? Essa felicidade, essa realidade, o ideal, né? E a questão da felicidade em especial, que é um tema muito filosófico, né? Pra gente aqui começar a entrar nele, mas é o que você tem idealizado. Qual vida você tem idealizado, né? E o ideal, por ser muito grande, será que ele é capaz de ser vivenciado de fato?
Então, até que ponto você idealizou uma relação, até que ponto que você idealizou uma vida, até que ponto você idealizou uma maternidade, até que ponto você idealizou uma mãe, até que ponto você idealizou um pai, até que ponto você idealizou um amigo, um namorado, enfim. E aí desconstruiu. Quando você viu a realidade, você não gostou, mas não quer dizer que essa realidade também não tenha frutos e você também não goste, né? Pode ser que você goste dessa realidade, né? Só que não dá o braço a torcer porque não é o ideal, não era o esperado. E quando a gente fala de espera, há uma coisa muito interessante que a gente fala sobre expectativa. Expectativa tem a ver com espera, está intimamente ligado. E, cara, é quase certeiro, né? Toda vez que você espera, você se frustra, né? Tirando algumas exceções, dependendo da sua expectativa, como que ela é gerada, né? A expectativa, ela frustra, né? Se ela for em demasia, se ela for grande. Mas, Raquel, qual o ser humano que não vive esperando, quando não vive na expectativa? Pode ter uma expectativa, mas ela dosada, sabe? Gente, a gente quer mudar o caminho muitas das vezes, mas o caminho do meio é sempre o melhor, né? Aquele caminho, sabe, que não é muito e nem é pouco, né? Então, é o caminho do meio, é o equilíbrio, né? Qual que é a expectativa que pode ser boa? A expectativa que pode ser boa é aquela que não fira, né? E que você não consiga uma plenitude. Raquel, é possível a plenitude? Eu acho que com o ser humano não, né? Mas você tentar chegar o mais próximo possível de uma realização é possível, né? Mas, Raquel, como que é viver uma vida sem expectativa? Não é que você vai viver sem objetivos, porque expectativa não é objetivo. Você pode ter objetivos, você pode sempre querer melhorar, né? Aceitar não quer dizer que você fique estagnado aceitando. Outro dia, agora eu não tô lembrando do Instagram, né? De uma menina que eu comecei a seguir, que eu achei ela maravilhosa. Depois eu vou pegar o Instagram dela e vou, quem sabe, né, uma live aqui com ela. E aí ela tava falando uma questão que eu achei interessantíssima, né, entre você se amar, né, e se aceitar, né. Então ela tava citando que ela se ama, mas só que ela tá fazendo dieta, né. Quer dizer, eu falei aqui uma expressão muito ruim, né, só que não. Ela se ama e está fazendo dieta. Ela não se ama por estar fazendo dieta, entende? Mas ela se ama por ela se cuidar, né? E aí, nesse se cuidar, ela... Tá. Aí veio uma seguidora, né? Falou assim, mas peraí, você sempre fala que a gente tem que aceitar o corpo que a gente tem, as coisas... Mas como que você está fazendo dieta? Ela falou, autoamor é você, por causa de um ideal, né, de beleza, você ficar sem comer, você agredir seu corpo com atividades que não são recomendadas, com remédios que não são recomendados, mas o que não quer dizer que você não queira melhorar, né? Se te faz bem você estar 10 quilos mais magro, 20 quilos mais magro, 5 quilos mais magro, cara, emagreça. Se pra você felicidade é você ficar mais cheinho, ok. Então, assim, existe uma diferença muito grande entre você amar e aceitar, entende? E você não se agredir. Então, a mesma coisa é a vida. Você pode ter um objetivo, poxa, ai, cara, eu tô num trabalho que eu tô realizado, que eu me sinto satisfeito, só que eu não tô parado porque eu quero sempre algo melhor, porque o ser humano é uma sempre busca. A vida não para, né? A vida é incessante. Enquanto houver pulsão de vida, né, há vida, há esperança, né? Há tudo isso. Então, é isso, gente. A vida é maravilhosa, tá? Não quer dizer que você não tenha atingido todos os seus objetivos, que essa vida não vai ser maravilhosa, né? Gente, eu vou me despedir aqui do pessoal do Spreaker, tá? E eu vou ficar aqui com vocês no Instagram. Então, me segue lá, @Escola de Sentimentos no Instagram.
E eu vejo vocês na próxima segunda, 11h22 da manhã. Eu vou manter esse horário por enquanto, mas vou combinar outros horários, ok? Beijo, beijo. Até semana que vem. Gratidão pela audiência.